Muito bom dia a todas e todos. Bom dia, gente. Tudo bem? Oh, que ótimo. Passaram bem de ontem para hoje? Tudo certo? Animados para o segundo dia do 9º Congresso CONACAT? Vamos iniciando o nosso primeiro painel com o tema Causas e Consequências da Precarização e a Terceirização no Serviço Público. Para moderar este painel, eu convido o presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes, por gentileza, queira ocupar o seu lugar. Vindo. Teremos como painelistas professora Patrícia Lemos, por gentileza, professora, ocupe seu lugar. Professora Patrícia Lemos, doutora em Ciências Sociais e pesquisadora no Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. Convidamos também, de forma online, o doutor Afonso Rocha, procurador do Trabalho e membro da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades na Administração Pública, CONAP. Uma salva de palmas. Já está ao vivo conosco também, doutor Afonso. E convidamos também a painelista Núbia Roberta Dias, por gentileza, Núbia. Núbia é especialista em gestão de sistemas de saúde, advogada e secretária executiva da Mesa de Negociação Permanente do SUS, no estado de Minas Gerais, e também diretora do Sindsaúde MG. Lembramos que estamos ao vivo no YouTube. Tenho aqui à minha esquerda a intérprete Cristiane, que durante todo o dia vai alternar o trabalho com o Matheus, fazendo a tradução de Libras. Eu passo a palavra para o presidente, pode se assentar. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado às panelistas, que coisa boa, ao também que nos acompanha virtualmente. E também não deixar de agradecer perdão, a AFENG, né, a Associação dos Funcionários Fiscais de Minas Gerais, que muito gentilmente nos acolhe nesse nosso 9º Congresso aqui em Belo Horizonte. Gente, primeiro, nós temos que registrar que o tema que nós vamos abordar, né, que até já tivemos a oportunidade de ouvir a doutora Patrícia na própria CONACAT em reuniões anteriores, e teve uma abordagem muito importante, que todos gostaram muito da abordagem que a senhora fez, doutora Patrícia. E, doutora Núbia, também acho que vamos ter aqui hoje um tema bem palpitante, da maior importância. Temos acompanhado, sem precisar descer as minúcias das notícias, que o que está acontecendo em todo o Brasil é uma coisa da maior gravidade, essa precarização dos serviços públicos se faz sentir na sociedade toda. E aí eu peço, por gentileza, que cada painelista, por favor, faça uma abordagem de 5 minutos para a gente dar início, então, a esse debate. Eu pediria para começar, por favor, com a doutora Patrícia, por gentileza. Tá ótimo. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer, seu Antônio, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Queria cumprimentar também a doutora Núbia, doutor Afonso, por esse momento, né? Acho que é um tema muito importante esse que a gente está discutindo. E pensando um pouco a partir da provocação desse painel, né, causas e consequências, para a gente pensar a precarização e a terceirização no serviço público, eu queria começar dizendo que não dá para a gente pensar sobre isso, como que esses processos se dão no serviço público, sem entender a origem deles no setor privado, né? Então, quando a gente pensa na precarização, considerando a precarização como esse processo de degradação das condições de trabalho e de vida, né, que vai afetar tanto os trabalhadores que estão no serviço público oferecendo o serviço, mas também a população que depende desses serviços, né? Esse processo ele vai ter origem num momento muito importante de reorganização do capitalismo, né? Então, no momento ali, no final dos anos 70, começo dos anos 80, né, como resposta à crise econômica, né, várias empresas vão se reorganizar, e nessa reorganização, a precarização vai estar no centro dela, né? Por quê? Porque, para recuperar as taxas de lucratividade, as empresas vão implementar uma série de mudanças, e nessas mudanças a gente vai ter casos
de demissões em massa, essas demissões vão levar ao rebaixamento dos salários. A partir disso, você tem uma série de mudanças, que são reformas de todo tipo, né, ou contra-reformas, né, como historicamente a gente considera, que, na verdade, são mudanças de retrocesso que vão tirar direitos dos trabalhadores e vão enfraquecer suas organizações, né? E, a partir disso, a gente vai ter um momento, né, que a gente vai passar a chamar de capitalismo flexível, né, em que o mercado financeiro, o capital financeiro ganha proeminência, né, e passa a estar no centro desse debate. E é nessa nova lógica, nesse novo momento do capitalismo, né, que a precarização vai ser fundamental, porque essas taxas de lucratividade elas vão ser recuperadas a partir do quê? Da transferência do que era a renda do trabalho para a renda desses grandes grupos econômicos, bancos, grandes corporações, né? Então, é a partir da intensificação do trabalho, da retirada de direitos, né, e de desmonte do Estado, né, nesse sentido do Estado como um papel no desenvolvimento econômico-social, que o capitalismo, de certa maneira, se recicla, né? Então, eu queria trazer isso para dizer que, nesse momento, não dá para a gente pensar a precarização e a terceirização como algo acidental, né? E é a partir, então, desse processo que vai se dando a partir da iniciativa privada, que também vão surgir esses movimentos de tensionamento, de conflito no interior do Estado, né? Então, a administração pública passa a incorporar várias dessas medidas, né? Então, são medidas muito parecidas, por exemplo, a implementação de metas no setor privado. Isso vai ser depois incorporado no serviço público, né? A perspectiva de carreira, que começa a se desestruturar na iniciativa privada e depois ela vai sendo incorporada no público. Então, esses processos eles vão acontecendo de forma, né, digamos, sincronizada, como parte de um projeto político. Era isso que eu queria ressaltar aqui, né? Então, tem disputas, são tendências, né? Existem lutas, é possível resistir, mas é importante que a gente leve em conta esses fatores, né? E aí, a terceirização, especificamente, eu queria só dizer que ela é muito chave, ela é uma estratégia muito fundamental nesse processo. Por quê? Porque é a partir da terceirização, na medida em que você coloca uma terceira que está no meio dessa relação, que antes era uma relação trabalhista, você externaliza os custos, né, e todos os riscos da atividade econômica, né? E, no caso do Estado, é nesse momento, então, de disputa que a terceirização passa a ser uma medida adotada, né? Hoje ela está espalhada por vários setores de diferentes formas, né? Ontem, a decisão do TST reforça esse movimento, né, de você incorporar outras formas de organização, de contratação, de gestão do trabalho, né, também na administração pública. A gente já tinha tido um ataque muito forte com a reforma trabalhista, que também generalizou a terceirização para todas as atividades, né, no setor privado. Então, o que eu queria reforçar aqui para vocês era um pouco essa ideia. A gente vive esse processo, né, em que isso tem intensificado na administração pública, como parte dessa ofensiva, e que é uma ofensiva que ela tem duas frentes principais, me parece, que eu acho que a gente precisa olhar com cuidado, né? A primeira é uma ofensiva que vem, aparentemente, no desmonte apenas, né, do Estado, então, no subfinanciamento, principalmente, mas na não reposição dos quadros, e, a partir disso, a terceirização é vendida como uma solução, né? Falta funcionário, então vamos trazer outras pessoas com a ilusão de que isso seria menos custoso, porque a gente sabe que, quando o serviço não é oferecido, mesmo quando repassado para a iniciativa privada, é o Estado que depois vai arcar com os custos e vai salvar essas empresas que muitas vezes vão à falência, né? Enfim, nesse tipo de processo. Então, o que eu queria ressaltar, só para finalizar, que eu acho que eu já devo ter passado dos meus 5 minutos, peço desculpa, é que, quando a gente fala dessa mudança no Estado, acho que a gente tem que olhar para esse processo que por um lado, para os trabalhadores, a gente pode dizer que é um não-Estado, é uma ausência do Estado. Mas a gente tem um outro movimento que tem um protagonismo do Estado, que é um protagonismo na retirada, na desconstrução do seu próprio papel, né? Isso foi uma coisa que eu trouxe na nossa última conversa e eu queria ressaltar aqui, porque é o Estado que vai viabilizar a reforma da legislação para possibilitar essa redistribuição dos recursos dos trabalhadores para as empresas privadas, para os grandes grupos econômicos, né?
é o Estado que, ao transferir suas atividades para a iniciativa privada, abre esse imenso mercado para ser explorado, tanto na educação como na saúde, em todos os serviços, né? E porque, para a iniciativa privada, isso é fundamental, né? Porque o cidadão que não tem direito, ele é um consumidor em potencial, né? Então, é na medida em que você não tem alternativas que as pessoas vão se endividar para pagar pelos serviços que antes eram direitos, né? Então, acho que a gente precisa atuar pensando nesse conjunto, desse contexto, né, para enfrentar os desafios que a gente tem pela frente. Perfeitamente, doutora Patrícia. E eu, dentro desse contexto, né, uma iniciativa onde eu tenho a oportunidade de dizer, eu uso a seguinte expressão, as MEIs, microempreendedores individuais, que seria uma boa alternativa em algumas situações, ela virou apenas uma rota de fuga dos compromissos sociais. Tá? E isso é a hora que a sociedade se aperceber da gravidade disso, vai ser importante estarmos preparados para isso. Por gentileza, doutora Núbia, gostaríamos de ouvi-la também pelos 5 minutos. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui, né? Cumprimentar esse grupo do painel, doutor Afonso, doutora Patrícia e o nosso presidente do CONACAT, que agora também faz parte da mesa permanente de negociação do SUS do Estado de Minas Gerais. É importantíssimo essa nossa união, servidores públicos, políticas públicas, e o CONACAT tem essa expertise de nos unir, de nos organizar. É impressionante como que o capitalismo, como a doutora Patrícia colocou, vem trazendo a desorganização e o descomprometimento do Estado em relação às políticas públicas. Quando nós falamos do Sistema Único de Saúde, nós estamos falando da maior política solidária que existe nesse país. Exatamente ela atende todos, igualmente, integralmente e com eficiência, dentro de todos os seus processos de necessidade de uma vida humana. Nós não estamos falando só da vacina, nós não estamos falando do atendimento médico, nós não estamos falando da sua assistência na unidade básica de saúde. Nós estamos falando do que você come, é SUS. Nós estamos falando das mais altas pesquisas e tecnologias de busca de curas de doenças raras e acompanhamento. Nós estamos falando de um sistema que ele comporta todas as áreas de saberes e práticas. Todas. Nós estamos falando da engenharia, nós estamos falando do meio ambiente, nós estamos falando da fiscalização, nós estamos falando da educação e nós estamos, então, falando de saúde pública. Com o processo Covid, deu para perceber qual foi o estrangulamento que o capitalismo trouxe dentro de uma política pública de saúde. No Estado de Minas Gerais, nós tivemos reduções de acessos às cirurgias eletivas, nós tivemos redução de políticas, inclusive da assistência ao idoso, graças a uma precarização na organização interna e no desenho da política. Eu vou dar um exemplo a todos vocês, muito simples, que aconteceu recentemente no STF. Hoje, se você tiver a necessidade de um medicamento que não estiver no elenco determinado de fornecimento, você judicializa com todos os critérios técnicos de um laudo e o juiz te daria uma liminar ou não para o Estado te fornecer esse medicamento. O STF decidiu que o SUS não é mais responsável por isso. Ele não precisa mais. Nós estamos falando de 4.000 doenças raras que não são acobertadas pelo SUS. Nós estamos falando de um estado do tamanho da Bahia, de pacientes
cuidados pelo sistema de doenças raras, que muitas vezes ele não precisa de um medicamento de alta tecnologia e complexidade. Ele precisava de um sistema funcionando para que, no nascimento, ele identificasse que o problema dele é a proteína do leite da mãe. Mas ele perdeu toda a sua mobilidade, inclusive de engolir, porque o diagnóstico foi tardio. E ainda agora o STF acha que o SUS não tem que alimentar essa criança com uma alimentação especial e não tem que fornecer os medicamentos para que ela tenha uma sobrevida mínima de um cidadão brasileiro. Nós estamos falando de uma flexibilização de tudo que nós conquistamos dentro da Constituição. Nós estamos falando de acesso a serviços públicos. Então, é nesse contexto que a gente precisa chamar a atenção da sociedade. Não teremos serviços públicos terceirizados. Isso já foi comprovado. Custa caro e não temos recurso para pagar a iniciativa privada. Perfeito. Isso me remete muito, essa abordagem, a uma situação que eu vejo até, vamos dizer, anteriormente, há algumas décadas, os que dão as orientações gerais do mundo, né, vamos chamar de orientações gerais do mundo, chegaram para o Brasil e falaram assim: o Brasil será celeiro do mundo e exportador de commodities. Não precisa e não deve desenvolver educação, ciência e tecnologia. E daí nós vemos essas crescentes legiões de desalentados que nós assistimos pelas ruas. Mas gostaria de ouvir agora o doutor Afonso Rocha. Muito obrigado por estar nos acompanhando ainda aqui virtualmente. Aliás, um grande público virtualmente é que acompanha todo o processo. Doutor, gostaríamos muito de ouvi-lo. Por gentileza, só observar o nosso tempo de 5 minutos para todos. Obrigado. Escutamos sim. Um pouquinho mais alto, por favor. O Ministério Público tem se irmanado com todas as entidades da organização da sociedade civil que almejam a promoção do trabalho decente, então o Ministério Público não poderia se furtar de estar aqui. De fato, as painelistas que me antecederam fizeram um ótimo cenário. Então, eu vou me concentrar aqui, nesses 5 minutos iniciais, em chamar a atenção ao fato de que, da nossa vivência concreta, as causas dessa terceirização ampla e precarização estão bem arraigadas em uma série de incentivos institucionais que alguns órgãos públicos e parte da gestão têm, seja de ordem orçamentária e, às vezes, até mesmo incentivos de ordem não republicana, porque um dos elementos que nós identificamos é a terceirização abre margem para uma série de situações e de ilícitos que são tão prejudiciais ao Estado brasileiro quanto a própria precarização do trabalho. É nos trabalhadores terceirizados que as nossas estatísticas mostram um aumento significativo de adoecimento, de acidentalidade, da ocorrência de episódios de assédio, seja moral e até nesse período que estivemos agora, assédio eleitoral. Então, quando a gente está tratando das causas e do que acontece com a precarização, a gente tem que se perguntar a quem interessa. Além do macro, dessa questão de reorganização do capital, de interesses econômicos, etc., que ditam um modelo terceirizante não só para o serviço público, mas para toda a atividade econômica, esse enfraquecimento dessas relações sociais também é outro ponto que nós identificamos na prática de forma muito recorrente. Quando você tem uma categoria ou uma atividade ou um espaço público antes, trabalhadores que se identificavam com seus laços sociais, e isso permitia uma atuação coletiva, que é o que avança os padrões de trabalho, categorias múltiplas, terceirizadas, etc., fazem cessar esses laços sociais também. Então, a terceirização precisa ser vista, precisa ser entendida como algo que impacta
toda a noção histórica de formação do próprio serviço público também. Então, são esses pontos e esses elementos negativos que estão associados à terceirização que nós precisamos colocar uma lupa. Independente da discussão, é possível juridicamente ou não, o fato é que o desenho, a arquitetura da terceirização abre margens para ilícitos de diversas ordens. Então, independente se o Estado brasileiro vai escolher o modelo amplamente terceirizante ou não, independente disso, ou seja, a gente vai até num ponto mais prático. O fato é que essa terceirização já está aqui e, às vezes, é importante que a gente identifique as falhas desse desenho institucional que geram prejuízos tão sérios, tanto para o trabalhador como para a sociedade. Então, fica aqui os parabéns pela escolha da temática, pelo comprometimento e pelo papel que essas instituições aqui presentes estão fazendo, chamando a atenção para esse ponto, trazendo esse ponto à discussão, que é isso, espaços colaborativos de discussão é que vão permitir uma atuação articulada e social para que a gente possa debater esse problema na verticalidade, no detalhamento que ele precisa. Muito obrigado. Uma ótima abordagem, doutor Afonso, porque, de fato, a terceirização está aí e nós temos que ver como enfrentar esse problema que é grave, como já todos aqui temos abordado. E eu começo fazendo a pergunta à professora Patrícia, que atualmente no Brasil, vou pegar até aqui a sugestão que nos foi dada, né? Atualmente no Brasil, quais são os principais fatores que levam à precarização dos serviços públicos? Essa é a questão que está colocada, por favor. Olha, é uma boa questão e a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, né? Mas eu queria reforçar alguns fatores, né? Eu acho que o primeiro, que eu já toquei, mas acho que é importante a gente voltar nele, é a questão do subfinanciamento, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental de estrangulamento das políticas públicas, porque é a partir do corte no orçamento que você vai costurando essa desestruturação da própria infraestrutura, você vai criando uma situação que o próprio servidor não tem as condições básicas de trabalhar, né? Então, a gente vê, por exemplo, nas escolas, os professores comprando com seu próprio dinheiro papel higiênico para poder usar, sabonete para usar nos banheiros das escolas. Isso eu não estou falando porque ninguém me disse, eu vi, né? Na época que eu era professora de cursinho, a contrapartida do cursinho era a gente colaborar com o papel higiênico para a escola, né? E eles abriam um espaço da escola para a gente. Então, na saúde, a gente tem vários exemplos, né? Acho que a doutora Núbia pode complementar, mas isso para dizer como a falta de subfinanciamento ela é estrutural para esse sucateamento, que vai também trazendo, né, todo um processo de desestímulo para o próprio servidor, que vai estando numa situação que não consegue dar conta do seu próprio trabalho. E isso vem junto com o enxugamento dos quadros, a não reposição das aposentadorias, não abertura de novos concursos, né? Então, isso vai levando a todo um cenário que também ajuda a justificar essas promessas que são feitas de soluções mágicas, né? Então, é a partir desse cenário que vem toda essa onda de demonização mesmo do serviço público, de associação de que tudo é público é ruim, é moroso, é ineficiente. Isso tem muito a ver com essa lógica da flexibilidade, né? Porque, então, tudo que passa a ser flexível, a mudança, o risco, passa a ser valorizado como positivo. E isso cria todo um ambiente em que as normas, as regras, a própria legislação, ela passa a ser algo visto como negativo, como burocrático, enrijecedor, né? Então, é nesse contexto de subfinanciamento que você vai criando essa situação em que, de fato, vai ficando mais difícil oferecer um bom serviço público e, a partir disso, que entra, então, né, essa venda da solução da privatização, né? Tanto a privatização via a transferência, a venda das empresas públicas, mas também no processo, né, que a gente vai ter de terceirização, seja pela contratação das empresas chamadas prestadoras de serviço, mas as OS, as OSCs, que vão, de fato, hoje
serem as responsáveis na ponta, né, pela oferta de vários serviços públicos, se a gente vê na assistência social, na saúde, né, e agora esse processo na educação, né, de gestão das escolas, daqui a pouco os próprios professores vão estar sendo contratados, entre aspas, via aplicativos, né? Então, é um pouco esse o horizonte que a gente está, né? Então, esses são os fatores principais que eu destacaria: o subfinanciamento, os processos de terceirização, né? E, junto com isso, todo esse discurso, né, que vem demonizando o público, o social, a política, né, criando esse ambiente em que as pessoas têm repulsa mesmo, né? Não só ao público, mas tudo que está associado ao coletivo, né? Então, a gente perde esse senso de comunidade e passa, com essa fragmentação também, né, dos tipos de contratação, a gente vê o nosso colega de trabalho como diferente e não como um aliado, né? E, dentro disso, claro, também, essa separação também é feita pelos próprios sindicatos, o que enfraquece também as nossas condições de luta. Então, é uma precarização que vem por todos os lados, né? Acho que isso responde um pouco à pergunta. Mais que responde, ainda levanta, me faz recorrer a quando a senhora falou sobre essa questão da educação, né? Nós acompanhamos há alguns anos atrás o surgimento do que foi chamado de Uber da educação, né? Em alguns municípios, a terceirização dos serviços de educação criou esse quadro que é absolutamente assustador. Uber da educação. Quando tem uma vaga de escola, uma necessidade, anuncia-se para um grupo de professores, aqueles que estiver em condições de poder atender aquela demanda, é ele que vai atender, sem saber absolutamente nada daquela região, daquela realidade com que ele vai se deparar. Aqui eu vou passar agora para o doutor Afonso. De que forma, doutor Afonso, a terceirização afeta a continuidade das políticas públicas de longo prazo? Eu também gosto sempre de abordar essa diferença entre políticas de Estado, políticas de governo, né? Por favor, doutor, a sua resposta. Bom, ponto essencial. Todos os direitos fundamentais mais caros, como saúde, educação, por exemplo, segurança pública, precisam de políticas de continuidade, especialmente, por exemplo, a educação. É preciso tempo de maturação das medidas que são implementadas em determinado momento para que a gente possa ver resultados. A terceirização, e aí eu já aponto um fenômeno que temos visto na prática, convido todos até que queiram pesquisar e estudar sobre o assunto. A própria Confederação Nacional dos Municípios tem estudos sobre o avanço de um modelo terceirizante em pautas como educação, saúde. A universidades têm produzido sobre isso, entes de representativos da área da educação têm apontado. E o que é que acontece? Quando você tem modelos de terceirização, você tem organizações sociais entrando fortemente em substituição ao que seria o concurso público, uma carreira estruturada, seja na saúde, seja na educação, você tem um efeito que nós identificamos que é uma quebra de continuidade. Você tem diversos institutos, organização social tal, etc., que se sucedem, existem problemas, existem custos de transição entre entidades, verbas trabalhistas que não são pagas. Quando você faz uma análise da litigiosidade difusa, que já tem na Justiça do Trabalho, você identifica um movimento bem característico. Vem uma organização social, usando como exemplo, assume o serviço. Ele vem dando problemas, os custos são externalizados para o trabalhador. As primeiras verbas que vão embora são FGTS e recolhimentos previdenciários, que gera um problema até para toda a sociedade, pelos efeitos desses fundos e dessas verbas. A entidade, o serviço vai se precarizando, existe uma assunção temporária pelo ente público, o ente público volta a tomar aquele serviço, e aí logo em seguida, diante de novos problemas, a resposta é: não, nós vamos agora colocar uma nova organização social. E aí a gente vê esse movimento pendular, entra, sai,
você perde continuidade de pessoas, você perde continuidade de projetos, você perde continuidade de iniciativas, você perde memória institucional. Há de se valorizar que o servidor público em carreira, existe uma razão, não só pela independência, mas pela memória institucional. Aquele servidor que está lá durante muito tempo, ele sabe como as coisas aconteceram, sabe os problemas que já foram enfrentados, sabe as necessidades que já foram atendidas com diversas estratégias. E perder esse recurso humano prejudica toda a sociedade. Então, o modelo terceirizante, por quebrar esses laços, por fragilizar essa memória institucional, prejudica sobremaneira a continuidade. E você vê que não existe transição. Quando você faz a análise da movimentação, especialmente em organizações sociais, em serviços como saúde e educação, entra uma, sai outra, os documentos não se comunicam. E os próprios contratos de gestão não são anexados, não tem um apostilamento dos relatórios, das medidas implementadas, etc. Então, na minha experiência concreta, já ouvi de muitos gestores que esse é um dos desafios. Gestores SUS, principalmente, sofrem muito nas esferas estadual e municipal com essa questão da quebra, né, através de organizações sociais e outros modelos terceirizantes. Então, eu pontuaria isso. Essa quebra das relações, a quebra da memória institucional e, de fato, uma ausência de continuidade na narrativa do que está construindo na política pública. Exato. Aliás, isso me permite me remeter a uma pequena palavra que eu costumo usar. Sempre a gente trabalha pelo equilíbrio na balança, né? Você tem de um lado a balança a sociedade, do outro o mercado, e o que dá equilíbrio a esse sistema é a estrutura de Estado. Tá? E quando é prejudicial para o próprio mercado a quebra desse equilíbrio na estrutura. Tá? E então eu costumo dizer o seguinte, sem crítica, sem demonizar o mercado. Imagine que estão os três andando na rua: o mercado, a sociedade e o Estado. E se deparam com um grave problema social, por exemplo, famílias em situação de vulnerabilidade extrema, grave. A sociedade pergunta aos dois: o que vocês vão fazer a respeito? Isso não podia ter chegado a esse ponto, mas o que vocês vão fazer? O mercado, olhe para aquilo, sem demonizar o mercado, faço questão de sempre frisar isso, mas é porque está no seu DNA investir em função da perspectiva de retorno. Tá? Então, ele olha para o investimento necessário para isso não vai ter retorno, não tem solução para isso, deixa isso para lá. Não porque ele é do mal, porque está no seu DNA investir em função da expectativa de retorno. Mas o Estado olha para a mesma situação e fala assim: temos que utilizar parte dos recursos arrecadados em impostos para tentar solucionar esse problema. Não também porque o Estado seja bonzinho, seja santo. É da natureza do Estado. Né? E aí, então, eu pergunto para a doutora Anúbia, qual é o cenário, né, da precarização da saúde em Minas Gerais? Né? E, se é possível, citar os principais desafios do momento, doutora Anúbia. Realmente, o nosso principal desafio é garantir a acessibilidade à saúde. Essa questão da terceirização em Minas Gerais, ela começou em 2012, e ela foi altamente prejudicial ao acesso aos serviços públicos de saúde dentro do Estado de Minas Gerais. Nós pagamos mal, pagamos alto determinadas organizações sociais. O retorno e o número de assistência é muito menor. Nós podemos pegar, por exemplo, dois grandes hospitais aqui de Belo Horizonte, para a gente entender melhor. Odilon Bergs, que é 100% público, né? E o Metropolitano do Barreiro Célio de Castro, que é uma organização social. Se você avaliar um parto no Célio de Castro,
é 3 vezes maior o valor do que um parto no Odilon Bérix. Então, o custo é muito alto para um orçamento finito. A saúde, ela não tem preço, mas ela tem custo. E nós precisamos ter maturidade para começar a discutir isso claramente. Vamos para a tragédia de Brumadinho. Quantos médicos nós tivemos que contratar imediatamente? E fizemos isso pelo poder público. Nós não assistimos nenhuma iniciativa privada indo lá tirar os corpos da lama. E eu comparo, inclusive, essa PEC 32 à tragédia de Brumadinho, que é a maior tragédia trabalhista que já existiu. E o que aconteceu? Quem era que fiscalizava essas barragens a partir da CPI? Era a própria empresa que desenhou a barragem. Nós estamos aqui na casa dos fiscais. O TCU tinha 8 fiscais para avaliar 498 barragens. Ele fazia isso remotamente. Qual foi o custo dessa precarização ao poder público? Quantos milhões nós gastamos? 2 crianças deixaram de nascer na tragédia. Quantas pessoas perderam suas vidas? Então, terceirizar é precarizar o poder público. A iniciativa privada, ela pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Nós, serviço público, só podemos fazer o que a lei nos autoriza. Nós não podemos visar lucros. Nós podemos fazer economia de escala e escopo dentro da assistência, para garantir assistência, e não para gerar lucro. E não para fechar OS. As OS, as organizações sociais, as OCIPs, e agora nós temos os serviços autônomos, né, que é uma nova modalidade também de terceirização. Ou seja, por exemplo, nós temos a Fundação Hospitalar, com 23 hospitais dentro do Estado de Minas Gerais, que estão criando para gerenciar o que a Fundação já faz, que a Fundação Pública da FEMIG, ela é para gerir hospitais. Ela está criando um novo modelo associativo, com um projeto de lei, para fazer a mesma coisa que ela faz. Mas para quê? Para flexibilizar a licitação. Todos nós sabemos o que é uma flexibilização. Nós não temos segurança jurídica para fiscalizar e organizar organizações sociais. Nós não temos legislações para assegurar que o recurso público seja bem tratado para a sociedade, seja o retorno para a sociedade. É por isso que o servidor ele tem estabilidade. Porque, independente do governo, seu chefe chega para você e fala, assina esse relatório. Como no caso de Brumadinho. Eu falo, eu não assino, porque eu sou estável. E eu aconselho ao senhor também a não fazer o mesmo. Um contratado, um CLT, vai fazer isso? Você vai colocar um contrato de 32 bilhões na mão de um contrato temporário para assinar e gerar políticas públicas para a sociedade? Nós, servidores, servimos a sociedade. Enquanto o empregado público e a CLT são trabalhadores da gestão. Isso tem uma diferença enorme para o resultado social. É fato. Acredito que muitos aqui devem ter essa experiência também, de estar sentado com empresários, grandes empresários, banqueiros, almoçando, de repente, né, com amigos. E, quando você faz essa abordagem, eles falam o seguinte, individualmente, eles são
pais, eles são avós, eles são filhos, eles sabem que há completa razão nisso que nós estamos abordando aqui, e levaremos aos mercados, sem dúvida alguma. Mas o que eles falam? O sistema não deixa... sabemos que isso tem que ser colocado, mas o sistema não deixa a gente seguir de uma maneira diferente. Temos que alertá-los, e esse evento também vai ser usado para fazer esse alerta aos mercados, que é para o bem dos próprios mercados que estamos fazendo esse debate. E aqui, então, eu faço a todos uma pergunta para também uma abordagem com a brevidade que todos já, felizmente, estão ajudando nesse equacionamento do tempo. A PEC da reforma administrativa é um perigo, todos sabemos, né? Ela tem sido vendida como solução de todos os problemas do serviço público. Porém, quem está na ativa, e aqui a ativa bem representada no setor público, sabe que as propostas dessa PEC são perigosas, e o que está por trás é o famoso desmonte das estruturas de Estado. Eu queria uma abordagem, começando pela doutora Patrícia, por favor, sobre essa questão da reforma administrativa. Tá ótimo. Eu acho que a fala do doutor Afonso, mas especialmente essa última fala da doutora Núbia, praticamente já responde a pergunta, né? Quando a gente olha qual que é o impacto da gente acabar com a estabilidade e qual que é o impacto da gente ter várias pessoas com contratos diferentes, com empregadores diferentes, né, dispersas, sem uma articulação, uma coordenação da política, sem uma continuidade, eu acho que isso mostra por que essa PEC ela é a consolidação desse processo de reforma que a gente vem... talvez, se a gente pensar na terceirização desde o Decreto 200 da década de 60, mas especialmente com o que estava proposto da mudança do modelo de Estado a partir da reforma administrativa de 95, né? E que vem já com essas propostas todas que já estavam ali em 98 e que a gente vem lutando e conseguindo algumas delas impedir. Então, só para ser breve, o que eu queria ressaltar é como é importante a gente se articular contra essas propostas que elas pegam um problema que é real. Então, existe uma necessidade de mudança, de transformação, de aperfeiçoamento para garantir o acesso e a qualidade das políticas públicas, né? Isso, de fato, hoje tem problemas. A questão é que essas propostas de reforma elas são vendidas como uma solução, mas, na verdade, o que a gente vê é que elas agravam o problema. Então, a PEC 32, ela justamente amplia as possibilidades de precarização e de terceirização, generalizando para todos os tipos, né, de possibilidades que, às vezes, a gente nem está concebendo aqui, né? Então, pode ser muito pior do que a gente consegue imaginar, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Então, acho que a gente tem um papel que é de falar, olha, a gente precisa mesmo transformar, melhorar, aperfeiçoar, né, o que é o serviço público, as políticas públicas e reforçar o papel do Estado. Mas qual que é a nossa perspectiva de uma reforma? Né, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Qual que é a nossa visão do que é o papel do Estado? Reforçando essa ideia de que a finalidade do Estado é outra, né? A iniciativa privada ela tem uma finalidade clara e que é legítima, né? A sua atividade econômica é para buscar a sua lucratividade, não é para resolver o problema das pessoas em situação de rua, né? Mas a gente consolidou vários direitos na nossa Constituição Federal e é em torno disso que a gente precisa construir uma proposta alternativa, e eu acho que a CONACAT e várias outras entidades têm trabalhado para isso, tem muito material, tem muita proposta aí, eu acho que a gente tem que ir disputando a sociedade em torno disso, né, em torno dessas propostas para se contrapor a essa reforma. Porque, se não vier como reforma, vai vir como pequenos pacotes, como a gente já está vendo com essa decisão do STF. Uma parcela do que estava na PEC, né, já está liberado aí, a partir de agora. Então, era isso que eu podia contribuir exatamente, nessa... o que está em curso precisa... Nós temos que levar essa discussão, amigos, a todos que nos acompanham, todos que participam desse processo. Nós temos que levar essa discussão ao setor privado. Nós temos que
já temos canais, evidente, de diálogo com o setor privado, mas precisamos aprofundar e ampliar esses canais de diálogo para mostrar a importância para o próprio mercado de ter uma estrutura de Estado adequada. Por favor, doutora Patrícia, faça a sua abordagem sobre o tema da PEC, da reforma administrativa. Sim, eu acho que a fala da doutora Patrícia ela foi bem organizada, né, no processo dessa PEC e da reforma administrativa. Mas algumas questões nós precisamos combinar. Ela não é uma reforma administrativa. Ela é uma reforma de RH. Segunda questão que nós precisamos nos organizar. Ela tem qual motivação? Porque nós não sabemos a motivação. Nenhum servidor público participou desse modelo. Nós precisamos participar. Nós precisamos, unidos, ir ao governo federal e discutir um novo texto. Esse texto ele não nos atende em nenhum dos artigos. Eu vou dizer que um dos artigos falavam que nós somos todos obrigados a ter 30 dias de férias. E eu falei, gente, tem um artigo que é bom, é isonômico. Logo em seguida, fui discutir com o grupo da saúde. Quase que eu apanhei dos radiologistas, porque eles já têm garantido, por lei, que eles são 20 mais 20 por questões de saúde. Eu falei, então, nem com vocês eles conversaram. Não, não conversou com ninguém. Então, não é uma reforma administrativa, o primeiro ponto. Segundo, ela tem qual objetivo? Porque não é econômico também, porque o próprio Ministério da Economia, na época que mandou o seu primeiro texto, disse que não traria economia nenhuma. Depois me falaram de 380 milhões. E aí nós vamos discutir o quê? Diante da tragédia de Brumadinho, quantos milhões o poder público gastou? Então, realmente, o fortalecimento dos vínculos do serviço público, eles precisam começar a ser pensados. Não dá para agirmos mais separados. Nós contamos muito com o CONACAT, porque nós precisamos ter essa reunião com o governo federal vai encaminhar uma proposta de texto, e isso nós precisamos ser ouvidos. Quem escreveu nunca ouviu ninguém, nem a sociedade, que é o controle social e que precisa ser ouvido, e muito menos nós, servidores públicos. Exatamente, doutora. E essa discussão nós precisamos realmente ampliar muito, muito, porque, óbvio, sabemos, e aí a gente sempre se refere, sabemos que temos correções a fazer nas estruturas de Estado, mas se nós, não, inclusive, não nos pusermos à frente desse processo, aí vem essas PECs absurdas que não têm a menor visão da realidade do que é a estrutura de Estado e o seu papel perante sociedade e mercado. Então, a gente prega muito que fazermos as correções e nós mesmos fazermos o encaminhamento das correções que precisam ser feitas nas estruturas de Estado. Tá? Doutor Afonso, por gentileza, agora queremos ouvir a sua posição a respeito. Bom, o procurador do trabalho. Vamos lá. Do ponto de vista institucional, membros do Ministério Público, a magistratura, até por dever de ofício, não podem externar juízos, seja depreciativos, positivos, até mesmo positivos, em face de projetos de lei, atos de outros poderes. Mas o que é possível destacar é o seguinte, até na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atos que impactam garantias fundamentais, eles não podem carecer de legitimidade democrática. Até um princípio muito caro para os operadores trabalhistas não pode haver déficit democrático na construção normativa, até porque a premissa do mundo do trabalho internacional passa do tripartismo, né? Ou seja, a gente tem que ter um diálogo social muito ativo. O que eu posso dizer é o seguinte, independentemente do mérito da PEC, o que a gente vê na prática é que medidas que são espelhadas na PEC,
já existem. Por exemplo, a discussão sobre estabilidade. Quando você tem um modelo terceirizante, você não, a questão até mesmo da estabilidade perde a discussão, porque hoje em dia muitas das dispensas e mobilidade dentro das contratações ocorrem nas OS, ocorrem nas empresas terceirizadas, e aí os filtros constitucionais tradicionais, como o concurso público, perde o sentido à discussão. Você fazer discussão sobre produtividade perde um pouco o sentido quando você tem numa entidade terceirizada uma possibilidade de dispensa sem justa causa de qualquer forma. Então, assim, o que eu posso pontuar para trazer a discussão aqui, a legitimidade democrática só se faz através do diálogo, como as painelistas bem pontuaram. Eu exortaria aos órgãos aqui presentes a elaborarem textos, notas técnicas, manifestações e participarem ativamente do processo democrático. Mandem para os gabinetes dos senadores, das frentes parlamentares. Temos visto até algum movimento interessante em alguns estados, estão se criando frentes parlamentares pela saúde e segurança do trabalhador, medidas interessantes que fazem essa ponte com o discurso político. Mas talvez pontuar o seguinte, independente da PEC, um modelo terceirizante já atinge a finalidade de, por exemplo, diminuição da estabilidade, porque não há estabilidade na terceirização. E, de novo, como eu pontuei na fala de abertura, temos que estar atentos às falhas de desenho, de garantias e de compliance que isso pode gerar e prejudicar direitos fundamentais. Em bom português, numa empresa terceirizada, numa OS terceirizada, é muito mais fácil ocorrer, por exemplo, um conflito de interesses ou uma tentativa de ingerência política ou até indireta para que determinadas pessoas sejam contratadas, outras sejam dispensadas. Isso ocorre, infelizmente, muitas denúncias, temos muitas notícias de fato, em prefeituras, onde existe uma proximidade maior, e aí nós verificamos esses conflitos de interesse. Então, o que eu gostaria de pontuar é que talvez essa discussão seja até maior do que a própria PEC. Vai englobar também uma redefinição dos órgãos de controle, do controle social, sobre os efeitos perniciosos da terceirização e como eles, uma vez devidamente considerados, vão orientar o debate e a discussão política. Seria essa a minha percepção. Talvez colocar um foco em relatórios, diagnósticos, estudos sobre os efeitos e pontos nocivos da terceirização. Vejam que a abordagem adequada não nos falta do tema. Né? O que precisamos realmente é fazer com que a sociedade se aperceba disso e o mercado se aperceba também disso. Tá? Doutora Patrícia, então, ainda dentro dessa, que é o nosso foco, né? Existe um discurso de que a terceirização promoveria a modernização da administração pública. É uma boa abordagem essa. Tá? Mas a terceirização influencia no vínculo e no comprometimento dos trabalhadores com o serviço público. Como isso afeta a reputação e a confiança da população nos serviços públicos? Por favor. Olha, essa é uma pergunta, são quase várias perguntas, né? Mas vamos lá. Acho que a primeira coisa é a ideia da modernização da administração pública, né? A primeira pergunta que eu faria, que eu provocaria vocês a se fazer, é o que a gente entende por modernização da administração pública? Eu acho que isso a gente precisa ter muito claro para a gente. Qual que é a nossa proposta? O que a gente entende que é essa modernização? Porque eu não sei se vocês lembram da reforma trabalhista, mas a conversa era exatamente a mesma, né? Todas as propostas, inclusive da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, todo o discurso daquele documento, da ponte para o futuro, né, ali no período em que o Temer assume, toda essa discussão vem à tona com mais força sobre o argumento de que o Estado, tudo que tem no Estado, essas políticas, essa estrutura, ela é velha, ela está superada e ela tem que ser destruída. Né? Então, acho que é isso que está por trás desse discurso da modernização. Né? Não sei se vocês leram, mas nas notícias falava sobre a decisão do STF, como o Barroso usou esse argumento, né? De que
essa decisão tinha o propósito de modernização do serviço público. Então, eu queria primeiro provocá-los a pensar sobre isso. O que a gente entende por modernização? Porque eu acho que a terceirização é um ótimo exemplo de como esses discursos bonitos, que têm apelo social, porque todo mundo acha que tem coisas que estão um pouco atrasadas, que a gente precisa melhorar, né? Então, a modernização é uma ideia que cai bem para todo mundo, né? Mas o que isso significa? Né? Então, eu volto para aquela ideia. A modernização, quando a gente pensa como a gente atinge melhor os objetivos que estão definidos, por exemplo, na nossa Constituição, isso é uma modernização que faz sentido para a gente. Agora, uma modernização que significa ampliar a terceirização, que a gente já tem milhares de evidências. Isso não sou eu, pesquisadora das ciências sociais, que estou falando. Tem estudos de fundos de investimento da iniciativa privada dizendo, olha, gente, essa ideia de que a terceirização reduz os custos, nem para a iniciativa privada, ela é algo que está dado. Tem casos em que realmente reduz? Reduz. E reduz por quê? Quando reduz, é porque é um processo de redistribuição de renda do trabalho para a lucratividade das empresas. Então, só existe terceirização vantajosa quando tem precarização do trabalho. Isso os estudos da administração demonstram isso, né? E aí, então, só para fechar um pouco a minha resposta, quando você fala da reputação, da confiança, né, da população nos serviços públicos, eu queria trazer uma coisa muito importante, assim, que essa reputação ela já tem sido digamos assim, destruída ao longo das décadas. Isso vem de longe, né? Eu era criança quando isso começou, né? E isso veio por todo um conjunto, né? E eu acho que essa iniciativa dessas grandes corporações que tinham interesses na precarização do público como uma forma de expandir seus mercados, especialmente na saúde e na educação, isso vem e é reforçado hoje pelo próprio processo de privatização e de terceirização. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas já existem estudos que mostram isso. Que, por exemplo, quando acontece, como o desastre de Brumadinho, ou como a situação que está acontecendo em São Paulo com a ANEEL, ou qualquer outro caso, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, da Secretaria de Saúde, que terceirizou os laudos, né, para os transplantes de órgãos, as pessoas foram contaminadas com HIV. Todas essas situações foram situações criadas pela iniciativa privada, pela transferência do público pelo privado. Quem arcou com os custos disso? Foi o Estado, mas, para a população, isso são exemplos de que o acesso aos serviços públicos, de que o Estado não funciona. Porque, no fundo, foi o Estado que repassou. Então, no final das contas, a precarização e a terceirização já está fazendo isso, né? Então, eu acho que é importante esse tipo de espaço para a gente justamente criar esses canais, né, de publicizar essa discussão e chamar atenção para o que tem sido, de fato, os impactos da precarização, especialmente por meio da terceirização do serviço público. Uma coisa que a gente costuma sempre que ter oportunidade de dizer, principalmente para quando a gente tem um público da iniciativa privada, né? Assim, numa das maiores críticas que se faz à estrutura de Estado, que é essa mobilidade mais lenta para as transformações, para as mudanças, né? Que reside, na verdade, a sua maior virtude, que é a longevidade. Assim como um governante, um grande empresário, um grande dirigente não consegue transformar uma estrutura de governo como uma sociedade anônima, nós, na nossa infinita capacidade de elegermos muitas vezes mal os nossos governantes, não colocaremos lá alguém que em 4 anos a destrua. Essa é a maior virtude dessa lenta mobilidade de adaptação às mudanças da estrutura de Estado, porque ela é o que garante a longevidade. Eu vou perguntar para a doutora Núbia de que maneira a pressão por cortes, já abordamos de uma certa forma, mas vale ressaltar. A pressão por cortes de gastos públicos afeta a qualidade do serviço prestado à população? Por favor. Essa resposta é para o exterior, tá? Para o grupo público externo. E é impressionante, né? Porque nós estamos falando de saúde pública.
o quanto um corte ele representa a sua qualidade de vida, né, para o resto da sua vida. Imagina isso. Vamos pegar o processo da pandemia. A pandemia nós tivemos que concentrar, porque os hospitais já estavam sucateados, e nós tivemos que responder muito rápido à necessidade da população. Vocês não assistiram, não só em Minas, mas também no Brasil, ninguém morrendo nas ruas, igual aconteceu em Nova York, ninguém morrendo sem assistência. Mas poderíamos ter evitado muitas e muitas mortes se o SUS não tivesse sido gradativamente cortado. A Constituição estabelece que 83% do orçamento da Seguridade Social deveria ser investido no Sistema Único de Saúde. Hoje, nós não recebemos 37%. E fazemos tudo o que fazemos. Então, ele é muito eficiente. Não é o poder público, não é o servidor público o problema. Essa falácia que foi para a sociedade é de uma maldade assim extrema. Por quê? Quando um serviço público ele é criticado, e vamos supor que você está na sua unidade de saúde e fala: a minha saúde, o meu posto de saúde não é positivo, não é bom. Alguém do governo federal já me disse qual é o problema do posto de saúde? Que pode ser a seringa que não foi comprada. Pode ser a agulha. Pode ser, inclusive, um terceirizado que foi com um contrato temporário que não estava preparado para atender essa sociedade. Nós não temos esse estudo. Nós sabemos que o serviço público está em 90% das nossas vidas. E ele precisa ser mantido. Agora, eu quero destruir o serviço público para dizer que a iniciativa privada é mais competente. Porque é isso que está sendo feito. E não é. Ela é muito mais cara. Nós precisamos ter pesquisas de altíssimo nível. Os grandes complexos hospitalares, com a sua grande maioria, foi construído com recurso público. Equipamentos públicos. Para vocês terem ideia, em 2019, nós compramos 94 aceleradores lineares do exterior para a oncologia. O fornecedor disse: nunca existiu isso no mundo. Ninguém nunca fez essa compra. E, graças a uma boa negociação, além do acelerador linear, para cobrir todas as regiões do Brasil, nós conseguimos que eles também construíssem a estrutura. Isso é otimização de recurso. A iniciativa privada não ia conseguir fazer essa negociação. Porque foi no conjunto. E era um outro problema grande. O que nós precisamos é fortalecer a nossa legislação, é entender que saúde tem que ter, sim, regulação, que os órgãos de regulação precisam estar incorporados dentro do setor de compra, dentro do setor de desenvolvimento de políticas públicas. É esse o nosso problema. O nosso problema não é a desqualificação do serviço público. Não é. O nosso problema é que nós não medimos, não mensuramos. E nós queremos destruir aquilo que nós não conhecemos. Porque quem desenha uma PEC 32 não conhece serviço público. É só ler. Ela destrói os artigos constitucionais que nós lutamos para ter essa Constituição. Então, desculpe o desabafo, mas... Não. Isso só faz com que eu recomende, mais uma vez, embora desnecessariamente, a nossa equipe, a Sônia, a jornalista que dá também esse suporte, nós temos que fazer com que isso repercuta para além dos muros do setor público. E aqui nos leva a uma última questão a todos, e eu vou começar pelo doutor Afonso. Tá? A mesma questão para todos
os debatedores, e que qualidade de debatedores. Que, nossa, já fica, mais uma vez, nossos agradecimentos aqui a todos vocês. Doutor Afonso, como que o enfraquecimento dos sindicatos e associações de servidores públicos colabora para a precarização do trabalho do setor público? Por favor, a sua abordagem. Bom, é sempre necessário relembrar e afirmar que o direito à sindicalização é um direito fundamental. A organização dos trabalhadores é um direito fundamental, ela deve ser validada, respeitada, estimulada. Os órgãos e as instituições públicas devem estimular o movimento sindical sempre, permitindo essa liberdade associativa. Quando você tem uma terceirização, você muitas vezes gera uma disputa de representatividade. E essa disputa de representatividade, muitas vezes, acaba eclipsando o objetivo verdadeiro do movimento sindical, que é a melhoria das condições e do patamar civilizatório do trabalho. Você fragilizar categorias e o reconhecimento de certas categorias dilui. É muito comum até nos textos e pesquisas sobre o assunto a gente escutar a expressão dividir para conquistar. E aí você perde poder de mobilização social e organização social para evidenciar as pautas. Infelizmente, nós vemos hoje, nesse fenômeno de terceirização, disputas de sindicatos múltiplos de terceirização. Terceirização de segmento X, terceirização de segmento Y. E nisso, as disputas internas sindicais devem ser respeitadas, a gente deve entender que é a organização dos trabalhadores, mas isso tira muitas vezes o foco de uma mobilização uniforme. No serviço público, é necessário reconhecer os sindicatos dos servidores públicos, reconhecer seu espaço, dar voz. Acredito que os sindicatos devem ser, como instância de legitimação social, consultados sempre em mudanças estruturais que afetam os servidores públicos. Acredito que é necessário chamar a atenção de que é preciso avançar nos projetos de lei que reconhecem espaços de negociação dos entes sindicais na administração pública. Estamos num momento tudo muito novo agora, com essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, não tem nenhum acórdão ainda para a gente verificar como vai acontecer, mas assim, eu ouso, fazendo um exercício aqui de futurologia, chamar a atenção, olha, se nós tivermos múltiplos regimes, novamente, será que teremos múltiplos sindicatos a vincular cada um desses regimes? E nisso, você vai novamente fragilizando as relações sociais. Os trabalhadores e os servidores públicos precisam se identificar uns com os outros, precisam se reconhecer como partes de um mesmo processo. É isso que é o histórico do movimento sindical. E com essa terceirização ampla, isso fica muito fragilizado. E, ao se fragilizar, não prestam de serviço à própria Constituição, que prevê essa liberdade associativa, esse direito fundamental, numa perspectiva bem substancial. Isso não tem como também... Essa semana saiu um estudo do seu colega Dr. Gerson, do Ministério Público do Trabalho, apontando uma diminuição no percentual de filiados aos sindicatos do Brasil, de filiação sindical. É grave. Por favor, doutora Núbia, a sua visão sobre essa questão sindical e associativa. Então, teve, sim, uma perda significativa no movimento sindical nas últimas décadas, principalmente na questão do governo passado, né, eles estimulou muito essa desfiliação. Alguns sindicatos, que são sindicatos gerais, nós conseguimos manter uma estrutura. Em Minas Gerais, especificamente, nós estamos com o Wallace ali, nós temos uma frente em defesa do servidor público, que são 28, né, sindicatos. E muito importante, porque nós fazemos o movimento dentro do legislativo, do executivo, internamente dos grupos. Então, meio ambiente, educação, saúde, todos juntos conversando. Fiscalização, fazenda, todos juntos conversando. Então, isso foi muito importante, que foi o modo que nós fortalecemos para assegurar as pautas gerais, né, que nós precisávamos conquistar.
Eu aconselho a todos os estados trabalharem essas frentes em defesa, porque você não está defendendo o servidor público, você está defendendo o serviço público, a política pública, a permanência dos setores para a sociedade. Inclusive, alguns estados já estão adotando, de fato, essa frente. Tá? Doutora Patrícia, por favor, a sua abordagem. Bom, queria ressaltar que isso que a doutora Núbia trouxe, né, de como, nos últimos tempos, de fato, né, os dados do IBGE mostram uma queda na taxa de sindicalização, mesmo nos momentos, né, em que a gente tem o aumento das contratações. Então, acho que tem um desafio também, que é de trazer essa juventude para dentro do sindicato, né? O que é difícil no serviço público, porque sem concurso, sem contratação, não tem nem juventude, né? Na estrutura do Estado, né? Então, acho que isso é uma questão. Mas a gente tem já há décadas uma ofensiva, inclusive uma ofensiva discursiva, né, de atacar os sindicatos, de colocar os sindicatos nesse mesmo lugar do ataque ao público, né? Sindicato é burocratizado, sindicato é isso, sindicato é aquilo. Claro que tem problemas, como tem também no serviço público, como tem em tudo, mas eu acho que esses ataques, e isso veio com muita força, né, no nosso último governo. Até gosto sempre de lembrar uma fala que o Bolsonaro fez, de que a legislação trabalhista ela tinha que estar cada vez mais próxima da informalidade, né? Então, quando ele fala isso, qual que é o patamar? É a destruição dos direitos e a destruição dos sindicatos. E aí, para finalizar, eu queria dizer isso. Quando a gente pensa em sindicato, acho que a resposta é muito fácil para isso, porque a gente só tem direitos garantidos porque existiram trabalhadoras e trabalhadores organizados que lutaram para garantir esses direitos. Eles não foram dados de presente por ninguém, né? E se a gente não tiver organizado para garantir que eles permaneçam, o que vai acontecer é esses ataques se aprofundarem. E isso que a gente está vivendo hoje, muitas dessas disputas que a gente está vivendo hoje, já estavam em propostas de reformas, né? O fim da estabilidade, a flexibilidade da estabilidade já estava lá no plano diretor da reforma de Estado de 95. Por que ela não passou ainda? Porque a gente ainda tem estabilidade. Porque houve luta e houve resistência. E isso só é possível se a gente constrói solidariedade, se a gente está junto, organizado, por meio dos sindicatos, por associações, e aí, né, cada categoria vai encontrar a sua melhor forma de se organizar. Aliás, temos até aqui presentes diretores de sindicatos, presidentes de sindicatos, que, sem precisar mencionar exatamente os nomes, que, antes da criação do sindicato, todos os servidores estavam há 11 anos sem um centavo de reajuste salarial. E, com a criação do sindicato, acabou fazendo uma reposição disso e trazendo à baila essa... Amigos, vamos abrir para perguntas, né, que possam vir. Temos aí um tempo restrito, mas há perguntas que, eventualmente, tenham por parte dos que estão presencialmente. Já tem uma pessoa... Por favor, se levante. Eu poderia apresentá-la, mas, por favor, se apresente também ao público, por gentileza. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Carmen Pasquale e eu sou presidente da Associação dos Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, entidade pertencente integrante da CONACAT. Eu queria primeiro parabenizar as palestrantes, né? Eu já tinha assistido palestras da professora Patrícia, né, em outro evento da CONACAT, e a doutora Núbia comentou algo muito importante que nós temos que frisar muito, Antônio Carlos, e que, inclusive, eu falei na nossa participação, agora, segunda-feira, na audiência pública promovida no Senado Federal pelo movimento MOVE, que é o Movimento Eficiência, no qual a CONACAT também presta apoio e a minha entidade também, que é esta visão, a consequência da precarização dos serviços públicos, que nós, servidores, estamos desempenhando um papel muito importante em levar esse debate para a sociedade, e isso é muito importante, porque a sociedade vai sofrer as consequências dessa precarização, né? É a visão, a ótica, né, da qual parte tudo isso,
que é uma ótica totalmente equivocada, de que o Estado seria uma empresa. Então, a modernização, essa modernização que estão pretendendo é através de uma ótica empresarial, né? Então, justamente foi isso que eu falei lá. O Estado não é uma empresa privada. O Estado não foi concebido para dar lucro, como a senhora muito bem falou. E isso me deixou... reforçou, né, o nosso discurso, né? O Estado é prestador de serviços. O Estado nós temos que resgatar o papel do Estado na prestação dos serviços públicos, na realização do bem comum, resgatar o princípio que norteia a nossa Constituição, que é o bem-estar social, né? Então, nós temos que desmistificar essa visão, né? E, principalmente, levar esse debate para a sociedade. Isso é muito importante. Então, quero parabenizar vocês e destacar bem esse aspecto, né? Parabéns pelo Congresso, e que as conclusões que tirarmos aqui se transformem em ações junto à classe política, junto à sociedade, para que a gente não só debata, Antônio Carlos, mas que nós sejamos propositivos e lutemos, né, continuamos firmes lutando contra o desmonte do Estado. Perfeito, Carmen. Obrigada. Muito obrigado a você. Por favor, o micro... Aqui, isso. Não, aqui ele pediu a palavra. Eu sou Emanuel Florencio, a Falesp São Paulo. Ouvindo a exposição das pessoas que expuseram aqui, eu fiquei pensando aqui que nós estamos num momento de guerra de informação no mundo inteiro, com as guerras culturais, sociedade da informação, economia da atenção. E me parece que, de todas as coisas que foram ditas aqui, há que se haver também alguma estratégia no sentido de como é que a gente convence a sociedade que, na ponta, é quem se utiliza dos serviços públicos, no sentido de tudo que nós falamos aqui é importante. Nós estamos falando do papel do Estado, da natureza do Estado. Nós estamos falando de que, na ponta, depois, é o próprio Estado que socorre a população quando essas estruturas que são vendidas como soluções falham. Mas me parece que, como entidades associativas, sindicatos, associações, os formadores de opinião, eu acho que nós não estamos conseguindo vencer a guerra da informação. Então, a pergunta é: como é que a gente pode criar estruturas, pensamentos, centros de debates efetivos, que a gente chegue na sociedade dispondo de um mundo de redes sociais e da questão da informação de forma geral? Excelente, a Assembleia Legislativa de São Paulo presente aqui também. Aliás, Rio Grande do Sul ao Amazonas, felizmente temos aqui públicos de praticamente todos os estados. O último inscrito, por favor, muito rapidamente. Então, o Wallace, por gentileza. Sim, o Wallace do Sindicema. Parabéns pela mediação, presidente. As debatedoras, já tive prazer de ouvi-las. E agora, mais uma vez, um deleite. Muito bom. O senhor fez uma pergunta, presidente, sobre a questão do teto, do corte de gasto que está sendo feito, e acho que a sua pergunta vai ao encontro da fala do companheiro sobre narrativa, sobre comunicação. Por que é defendida uma proposta de corte de gastos do governo nesse momento, né? Com uma analogia que não é própria, não deve ser feita com o orçamento familiar, com a microeconomia, como se tivesse uma lógica que um governo que corta gastos cresce, isso não tem lógica econômica. E aí é a defesa que eu quero ouvir as companheiras, né, sobre essa questão de que a gente tem que oferecer essa contranarrativa de maneira não constrangida. A gente fica constrangido, enquanto força sindical, talvez, de virar e falar: não tem que cortar gastos. Esses gastos não são necessariamente gastos. Vamos pôr essa narrativa em outro lugar. A cada R$1 investido no Bolsa Família, volta R$1,20 para a população. Quando se investe em saúde e educação, esse retorno econômico é positivo. E a gente não vê essa narrativa, e aí a gente está falando de guerra cultural, de guerra de narrativa, a gente vê hoje forças desse campo constrangidas em colocá-la. Então, acho que vai nesse sentido. Quero ouvir se temos consenso quanto a isso.
Muito obrigado. Eu vou pedir, por gentileza, que cada um dos debatedores faça muito rapidamente, porque já estamos realmente nos esgotados da hora, uma abordagem ao que foi solicitado e aproveitar o cumprimento final de cada um. Doutora Patrícia, por favor. Tá ótimo. Eu acho que eu vou focar nessa ideia de como a gente pensa estratégias, né? Que é também, eu acho que não dá para a gente separar a informação da ação, né? Da mobilização. Acho que só dá para a gente pensar isso junto. E aí eu acho que a gente pode fazer isso de várias maneiras, né? Acho que a primeira é a gente conversando com os nossos próprios colegas, porque a gente sabe que nas nossas categorias tem várias pessoas que acham que, porque elas estão muito sobrecarregadas, estão trabalhando demais, não tem contratação, de que talvez a terceirização seja mesmo uma alternativa, porque quebra um galho, né? Então, não tem essa dimensão de que a terceirização é justamente para mostrar que o servidor público é prescindível e levar a sua substituição, porque, do ponto de vista dessa lógica do ajuste fiscal, né, dessa lógica fiscalista, é mais custoso um servidor público, né? Se a gente não tiver que lidar com as consequências de tudo isso, parece, essa conta simples parece que é menos custoso, né? Então, acho que reforçar isso que você disse, né, Wallace? Acho que não é gasto, né? É investimento e a garantia de direitos. Acho que a gente recuperar essa ideia de que a gente tem direitos, porque não é só a gente que está envergonhado no discurso. As pessoas estão envergonhadas, as pessoas estão admitindo que, bom, não tem que ter só direitos, tem que ter deveres, mas, puxa, todos nós temos deveres. Eu tenho muitos deveres. E os meus direitos, que, pelo menos, na lei está dito que a gente tem, ela não está, né? Quem hoje consegue comprar a sua casa própria, ter acesso à moradia, né? Mesmo servidores públicos com bons salários. Então, a gente está falando de uma realidade que a gente não tem que estar envergonhado. Então, eu começaria pelos nossos colegas. Eu acho que uma outra coisa importante é a gente fazer denúncias, né? Então, existem vários estudos, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, que mostram a precarização, que mostram aquilo que a população está sentindo na ponta. E a gente precisa chegar para a pessoa que está ali, especialmente os servidores que estão lidando diretamente com a população, que se beneficia desse serviço, e dizer, olha, você está vendo aqui, essa situação está horrível mesmo. E você sabe por que eu não posso fazer nada? Porque eu não tenho condições. Então, a gente construir, recuperar. A gente já teve vários movimentos sociais no passado em que a gente se articulou e foi assim que a gente conquistou, inclusive, o SUS, né? Então, a gente relembrar, olhar para a nossa história e repetir alguns bons exemplos. E só para finalizar, eu acho que uma outra coisa que passa pela informação, passa por a gente sair desse lugar envergonhado, a gente fazer a disputa do fundo público. Quando a gente pega os dados só de sonegação das grandes empresas, isso seria suficiente para a gente resolver um monte de problemas. Então, da onde que a gente está tirando e por que a gente está tirando disso que seriam os direitos? Então, a gente também trazer a população, os nossos colegas servidores para essas lutas e para fazer a disputa do orçamento contra essa lógica de ajuste fiscal, né, que a gente está aí submetido por muito tempo. Perfeito. Eu vou ao doutor Afonso, por favor, uma breve finalização sua também em relação às questões levantadas e a sua finalização, por favor. Bom, apenas a título de informações finais, eu acho que a gente ainda tem que buscar muito a produção de conhecimento útil, a guerra de narrativas, etc. Então, vamos trazer fatos. Eu exorto todos aqui uma estratégia positiva, é avançar em estudos orçamentários, mostrar, comparar os modelos, comparar, assim, é algo que até mesmo na academia jurídica a gente pesquisa, eu não identifiquei até hoje um levantamento, um diagnóstico mais sério, por exemplo, se você comparasse todos os casos de fraudes, de lesão ao erário que ocorreram em modelos de terceirização, especialmente OS, que é onde a gente tem as maiores operações do Ministério Público, da Polícia Federal, mas talvez a maneira da gente quebrar e discutir essa questão de custo, gasto, etc., até porque é estranho dizer, a gente até indutivamente sabe que se você cria um intermediador entre o trabalhador e o tomador, você cria um ônus porque você tem um atravessador, isso é até intuitivo, mas, assim, documentalmente a gente precisa
mais e mais estudos, até que isso se torne uma discussão clara sobre dados. Então, eu exortaria os órgãos a investirem nisso, identificarem, fazerem levantamentos dessas situações de irregularidades e como isso foi lesivo ao patrimônio público, até para você contrastar a modelagem. Eu acho que investir em estudo, espaços na academia, notas técnicas, diálogo interinstitucional e uma divulgação desses resultados talvez seja a melhor estratégia para uma discussão mais racional dessas questões. Última colocação, por favor, doutora Núbia. É muito sério, né? Eu acho que assim, a gente diz que tem um problema, mas a gente não sabe onde é o problema, ninguém identificou o problema, e nós estamos dizendo que precisamos privatizar, que precisamos sucatear. Me incomoda muito, porque no Sistema Único de Saúde, a única vez que apareceu uma pesquisa para usuário foi naquela época que se mandava uma cartinha, não sei se vocês lembram disso, que aí saiu nos jornais, cesárea para homem, saiu no Fantástico, olha, teve uma cesárea para um homem, teve isso, teve... Única pesquisa de satisfação que houve. E, mesmo assim, não foi das melhores, porque a pessoa tinha sido atendida num hospital, com recurso público, e o Ministério da Saúde encaminhou um ofício dizendo: olha, você foi atendido, você fez tais procedimentos, e, diante desse controle, nós identificamos e criamos um sistema de regulação. Olha como é importante ouvir o outro. Olha como é importante ouvir quem usa os serviços públicos. E nós temos um controle social. Esse controle social tem que estar envolvido em todas as políticas públicas. Nós temos que ir no Conselho Nacional, nós temos que ir no Conselho Estadual, no caso da saúde, nós temos que ir no municipal, a qual eu faço parte, porque, se nós não discutirmos qual é o problema, a terceirização não pode ser a solução. Se eu vou pagar 2 vezes para fazer uma gestão de um serviço público e não criar uma política pública, eu estou ampliando o problema, eu não estou resolvendo. Por exemplo, não é mais direito agora sobre a questão dos medicamentos, o STF, da judicialização. Quem é que pegou quais são os maiores índices de judicialização para a gente fazer a política pública sobre isso? É um medicamento contra o câncer? É a ciclosporina do transplantado? Qual é o problema que as pessoas precisam judicializar porque o poder público não responde? Então, nós não respondemos à pergunta da sociedade, porém, a gente cria uma nova forma de gestão de algo que nós indicamos que está ruim. Então, o serviço público não é ruim, gente. Nós tivemos a Covid, nós podemos provar. Que tal esse serviço nós começarmos a sermos multiplicadores de pesquisas? Usar as universidades é importantíssimo nesse momento. É isso. Pois é, amigos, vejo que material nós tivemos nesse primeiro painel do nosso 9º Congresso. Muito obrigado, doutora Patrícia, muito obrigado, doutora Núbia, muito obrigado, doutor Afonso. E a todos os que permanecem e nos assistem pelas redes sociais. Gente, temos que fazer chegar isso à sociedade desse debate. Muito obrigado a todos. Por favor. Muito obrigado novamente.